Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, eu quero saudar e cumprimentar os meus irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nesta manhã, nós queremos trazer aqui um assunto sobremodo importante, muito especial, e é um assunto que traz na vida de muitos irmãos um peso, traz na verdade também dúvidas, e nós precisamos aqui esclarecer isto nesta manhã à luz da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu fui acordado pelo Espírito Santo de madrugada e o Senhor começou no momento da oração a ministrar comigo a respeito deste assunto, e eu preciso trazer este assunto aos amados irmãos à luz da palavra de Deus. Então não é um assunto em que eu estou inventando ou vou trazer algo de mim. Se eu vou trazer algo de mim, você tem todo o direito de desprezar isso. Qualquer colocação minha particular você deve desprezar, porque nós não podemos trazer nada de nós. Porém, meu amado irmão, se eu estou trazendo algo da palavra de Deus e você despreza, então é necessário você consertar a sua vida com Deus. É necessário você consertar a sua vida com a palavra de Deus. Você precisa rever teus conceitos. Se eu falo de mim, você deve desprezar. Você deve desprezar. Mas se eu estou trazendo algo da palavra de Deus, então, meu irmão, acenda o sinal de alerta na tua vida, porque nós estamos num tempo de ensino de Deus. Deus está nos ensinando. Deus não ensina apenas aqueles que estão chegando na presença dEle, como nós chamamos os novos convertidos, mas a cada dia nós estamos sendo ensinados pelo Senhor. Então, meus irmãos, isso é muito poderoso para todos nós, para a minha vida, para a tua vida. Isso é um ensino extraordinário de Deus, e o bom, meus irmãos, que nós estamos nesta caminhada, nós estamos neste momento sendo ensinados pelo Senhor para adentrar o céu, para nós estarmos no reino eterno. Então é muito importante nós trazermos isso, essas considerações aqui aos amados irmãos, amém? Queridos, o assunto que eu quero trazer aqui para os amados irmãos, e vejam só, volto a dizer, eu fui acordado pelo Senhor de madrugada, e não conseguia mais dormir, e fui para a oração, e no momento da oração, no meio da oração, o Senhor foi ministrando, foi me trazendo, eu fui atrás disso, comecei a estudar ainda de madrugada, e o Senhor terminou esse estudo na minha vida hoje pela manhã, muito poderoso, que nós vamos trazer aqui. Queridos, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, um assunto difícil, onde muitos pastores não conseguem ministrar isso ao seu rebanho, e onde também muitos irmãos não aceitam a ministração da palavra, não aceitam. E eu posso dizer aos amados irmãos, este que vos fala, por um certo período de tempo, também desprezava este assunto, dizendo que não existe dízimos e ofertas no Novo Testamento. Olha só, basicamente o dízimo. Olha só, meus amados irmãos, o meu erro. Então eu estou falando aqui que durante um certo período da minha caminhada cristã, eu dizia que isso não existe. Por quê? Porque eu comecei a dar ouvidos a outras vozes, a argumentos de outras vozes, e eu fui atrás desses argumentos. Porém, meus irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso, ele pega e traz você de volta. Meu filho, vem cá, eu vou te mostrar o que é real, o que é certo, de acordo com a palavra. Então, eu fui ministrado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me trazendo de volta novamente ao caminho desse entendimento. Então, meus amados irmãos, vejam só, há muitos irmãos que dizem, o dízimo ele é da lei. Você já ouviu essa expressão? O dízimo é da lei. Amém, o dízimo é da lei. Mas eu quero perguntar algo. Porventura a lei não existe mais?
você não encontra na palavra dizendo que nós não vivemos mais a lei. Vejam só, meus irmãos, na antiga aliança, ou nós chamamos de Antigo Testamento, nós encontramos lei e graça. No Novo Testamento, ou a Nova Aliança, nós encontramos lei e graça. Nós temos lei e graça tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, se você diz, olha, o dízimo se aplica à lei, então ela está valendo os nossos dias. Amém? É para nós refletirmos. Mas vejam só, meus irmãos, existem alguns assuntos que nós encontramos lá no Antigo Testamento e que esses assuntos eles fizeram uma mudança para o Novo. Por exemplo, nós encontramos na lei que não se pode consumir carne de porco, certo? Este que vos fala consome carne de porco. Mas com base em quê? Paulo vai dizer que todas as coisas, através da oração, são santificadas. O próprio livro de Romanos 14 nos traz muito bem essa questão. Tem uns irmãos que guardam mais um tipo de alimento, outros guardam um tipo de dia da semana para guardar, está tudo certo. Está tudo certo. Porque não pode ser um peso, uma imposição. Mas você não encontra, meus irmãos, nada relacionado ao dízimo que diz que a partir de agora ele não está valendo mais. Eu vou trazer um exemplo que eu sempre uso, meus irmãos. Por exemplo, eu estou numa rodovia, numa freeway, ali perto de Porto Alegre tem a freeway. Tem uma placa dizendo que a minha velocidade máxima é 80. Meus irmãos, em que momento eu posso mudar a velocidade para 100 km por hora sem ser multado? Quando houver uma placa mudando a primeira. A primeira era 80. Então, se tem uma placa dizendo que a partir de agora é 100, então eu posso andar tranquilamente nessa nova placa dizendo que não vou sofrer penalização, não vou ser multado. Assim também, meus irmãos, é a palavra de Deus. Eu preciso ter uma outra lei que mude a primeira. E nós não encontramos isso no dízimo. Por isso que é muito importante de nós analisarmos o que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, eu não posso, veja bem, querido, eu não posso ir atrás de opiniões de ninguém, e você não deve nem ir atrás da minha opinião ou do seu pastor, porque ele precisa estar alinhado à palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é que nos diz todas as coisas. Eu não posso ir atrás de um pensamento ou de doutrinas estranhas. Eu preciso verdadeiramente ir atrás da doutrina bíblica. E é isso que nós vamos falar aqui. Da doutrina a respeito de dízimo e ofertas de acordo com a palavra. E pronto. E nós vamos, meus irmãos, sugestão, pegue papel e caneta, porque nós vamos ter muitas referências aqui. Não sei quanto tempo vai durar essa transmissão. Eu não tenho ideia. Talvez dure 2 horas, talvez dure 1 hora e meia, não sei. Mas o importante é, meus irmãos, eu preciso transmitir aos amados irmãos o que o Senhor falou comigo nesta manhã e nesta madrugada. Eu preciso passar para você. Eu preciso passar. Porque precisamos entender, irmãos, que dízimo e oferta é uma questão de fidelidade a Deus. Não ao pastor e não à placa da igreja, é a Deus. Eu preciso ser fiel para com Deus. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Então a preocupação é trazer para você, para que você tenha oportunidade de ser fiel a Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus. Amém? Queridos, vamos lá. Vamos para a primeira referência, Mateus 5,17. Mateus 5,17. Antes de nós entrarmos nos versículos a respeito de dízimo, eu quero mostrar para você a respeito da lei. Porque muitos dizem, mas o dízimo é referente à lei, se referindo à lei ali do Pentateuco ou da Torá. Mas vejam só o que diz Mateus 5,17. O Senhor Jesus diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O próprio Senhor Jesus diz, ele não veio para abolir. Jesus não aboliu a lei.
A lei está presente nos nossos dias plenamente. Plenamente. A lei, ela está presente. E eu quero trazer aqui algo, um conceito a respeito de lei e de graça, para que você possa entender, meu irmão. Vamos supor que você está andando numa rodovia ou você chega numa cidade, tem um sinal vermelho, semáforo, e você passa no sinal vermelho. Você recebe uma multa. Aí você vai lá no agente de trânsito aí da sua cidade e você diz: fulano, eu recebi aqui uma multa, eu errei, mas eu me arrependo de ter passado o sinal vermelho. Este cidadão, ele vai tirar de você a multa? Não, ele vai aplicar a multa. Ele vai aplicar a multa. Isso é lei. Ele aplica a multa porque na lei diz que você não poderia passar no sinal vermelho. Mas vejam só, meus irmãos, agora a graça. A graça. A graça de Deus. Quando nós ultrapassamos o sinal vermelho da Bíblia, nós erramos e nós falhamos, e nós nos arrependemos, nós chegamos diante do nosso Deus e falamos: Senhor, eu errei, eu confesso, eu sou pecador e eu me arrependo. O que a graça faz? Ela anula aquilo que deveria ser a nossa multa. A graça anula. Isso é poderoso, meus irmãos, a graça anula. Então vejam só, meus irmãos, nós precisamos entender a diferença entre lei e graça. A lei diz que nós somos pecadores e por causa desta lei nós devemos receber a penalização. Mas a graça do Senhor na nossa vida, igual o ladrão da cruz. Esse é um exemplo que eu sempre uso, meus irmãos, nas minhas ministrações, porque eu considero o exemplo mais poderoso da Bíblia. Pela lei, os dois deveriam ser mortos, amém? Amém. Agora, um reconhece o seu pecado, reconhece a sua transgressão, ele se arrepende do seu pecado, ele diz: Senhor, lembra de mim. O Senhor diz para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, pela lei, os dois mereceriam o quê? O inferno. Pela lei, os dois estão condenados à morte eterna, ao inferno. Mas um se arrepende e naquele momento foi anulado essa penalização. É graça. Amém? Mas vejam só, meus irmãos, mais um momento aqui. 1 Timóteo 1,8 vai dizer o seguinte. 1 Timóteo 1,8. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada, ou seja, a obediência. Então, meus irmãos, sabemos que a lei é boa. Você não encontra a lei sendo anulada nem pelo Senhor Jesus e nem por Paulo ou outra passagem. Vamos ver mais uma? Romanos 7,16. Romanos 7,16. Romanos 7,16 nos diz: neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Perdão, 16. 7,16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo dizendo aqui que o pecado nos traz a consciência por causa da lei. A lei é boa. Por quê? Porque ela mostra para nós o pecado. Isso é poderoso. Porque aí nós temos tempo e oportunidade do arrependimento. E nós vamos entrar aqui na questão do dízimo. Precisamos entender que alguns irmãos dizem o seguinte: eu preciso pagar o dízimo. Meu querido, você não paga dízimo. Você não deve entender o dízimo na tua vida como um pagamento. O dízimo não é pagamento. O dízimo, ele é uma devolução que você faz. Nós precisamos entender que tudo que nós temos, e nós vamos abordar isso hoje ainda, tudo que nós temos, nada é nosso. Não fomos nós que produzimos, mas nós recebemos de Deus. Então o dízimo, ele é uma devolução que você faz daquilo que você recebeu de Deus. Ele é um investimento que você faz na fidelidade a Deus. É um investimento que você faz na fidelidade. Você investe na tua fidelidade a Deus. Então não é pagamento. Eu preciso pagar o dízimo hoje. Quantas vezes eu já ouvi isso de irmãos? Eu preciso pagar o dízimo.
dízimo não é despesa. Você não pode colocar o dízimo naquela despesa que você faz um controle das suas entradas e saídas. Você não pode olhar para isso como uma despesa. Hoje eu tive despesa, esse mês eu tive despesa de tantos reais em dízimo. Não é despesa, é devolução, mas é um investimento que você faz na fidelidade a Deus. É um ato teu de ser fiel a Deus. De ser fiel a Deus, amém? Então esse conceito, eu preciso entender que dízimo não é pagamento, dízimo é devolução e ele é investimento a Deus. Queridos, Mateus 23, 23. Vamos abordar seriamente tudo que a Bíblia diz, nem tudo. Existem muitas passagens da palavra de Deus que nós não vamos conseguir entrar hoje, mas nós selecionamos aqui algumas passagens. Mateus 23, 23 nos diz o seguinte: o Senhor Jesus dizendo para os fariseus, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E veja agora a observação de Jesus: vocês devem praticar estas coisas, ou seja, quais? A justiça, a misericórdia, a fidelidade, sem omitir aquelas. Quais aquelas? A questão do dízimo. O Senhor Jesus estava dizendo que os fariseus, os mestres da lei naquele tempo, eles tinham uma preocupação muito grande em levar para o povo os preceitos a respeito do dízimo, mas eles esqueciam aquilo que a lei falava a respeito da justiça, da misericórdia e da fidelidade. O Senhor Jesus diz que os preceitos mais importantes, e isso precisa ser o norteador também nas nossas vidas, que o mais importante é a justiça, a misericórdia, a fidelidade, nós precisamos aplicar na nossa vida, mas sem omitir a questão do dízimo. É o que a Bíblia está dizendo aqui, são palavras de Jesus. Então nós precisamos, isso aqui, meus irmãos, nos coloca num alerta. Eu preciso então exercer a misericórdia, eu preciso exercer o que diz a palavra do Senhor, a justiça, a fidelidade, mas sem omitir a questão do dízimo. Então eu preciso exercer isso na minha vida. É a palavra de Deus falando, amém? Vamos lá. Hebreus 7. Hebreus 7 vai nos trazer um relato a respeito de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele personagem que quando Abraão estava vindo de uma batalha, onde ele derrotou vários reis, e entra agora uma figura chamada Melquisedeque. É interessante que Melquisedeque não tem origem na Bíblia, é rei de Salém, que depois se torna Jerusalém, quer dizer, é um rei de paz, não tem genealogia. Então ele é uma tipologia, um tipo do Senhor Jesus nesse momento. E é interessante que Abraão, ele vai entregar o dízimo a Melquisedeque. Alguém, vou colocar entre aspas, desconhecido. Mas por quê? Porque Abraão reconhece nele uma autoridade, um sacerdote de Deus. Abraão vê nele um sacerdote de Deus e Abraão vai entregar o dízimo a ele. Veja só o que a palavra do Senhor diz, Hebreus 7, a partir do primeiro versículo. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Irmão, muito poderoso. Alguém que chega até Abraão, tendo discernimento, deu a ele o dízimo, mas esse era um sacerdote do Deus Altíssimo, uma figura, uma tipologia do Senhor Jesus.
ele entrega o dízimo a ele. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos que nós não entregamos, nós não estamos devolvendo o dízimo para a placa da igreja ou para a igreja que você frequenta. Você não entrega o dízimo ao pastor ou ao tesoureiro. Você está entregando o dízimo a Deus. Aliás, entregando não, o certo é devolvendo. Devolvendo o dízimo a Deus, porque foi Ele que te deu. O salário que você tem, foi Ele que te deu. A plantação que você tem, que você vende, tira ali as despesas e você tem um valor líquido, e sobre esse valor líquido você entrega o percentual a Deus, foi Ele que te deu. Meu irmão, tudo é de Deus. Nem essa roupa é minha. Isso aqui não é meu. A Bíblia também não é minha. Foi Deus que me deu. Precisamos entender, meus irmãos, que absolutamente nada do que nós temos veio de nós. Nada. Nada. Eu não construí nada. Foi o Senhor que me capacitou para construir. O carro não é meu. Nada é meu. Tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele. Então, o salário que eu tenho veio dele. Então, eu estou devolvendo a Ele o que Ele me deu. 10%. Dízimo quer dizer 10%. Estou devolvendo 10% sobre o valor líquido daquilo que Ele me deu. Aquilo que eu vou usar na minha vida, 10%. Amém? Já aproveitando aqui que nós estamos falando em valor líquido, há uma pergunta que muitas vezes os irmãos nos procuram. Pastor, eu sou vendedor, eu dependo de comissões, eu uso o meu carro, como é que eu faço isso? Meus irmãos, não é sobre o valor bruto, é sobre o valor líquido. Então você recebe um X de valor bruto e você vai descontar combustível, hotel, alimentação que você usou para o trabalho, você vai descontar tudo isso e vai te sobrar no final do mês um valor líquido. Sobre este valor líquido você vai devolver a Deus o dízimo, amém? Não é sobre o valor bruto. Assim também, irmãos que são agricultores, da mesma forma. Meu irmão, você colheu tanto em produto, sacos de soja aqui na nossa região, por exemplo, você colheu, vou citar um exemplo, você colheu 1000 sacos de soja. Você descontou combustível, manutenção, você descontou os insumos, você descontou tudo que você usou, financiamento, você vai ter um valor. Por exemplo, sobrou 200 sacos de soja, você faturou os 200 sacos de soja. Sobre este valor você vai devolver o teu dízimo. Não é sobre o valor bruto, amém? É sobre o valor líquido. Nós precisamos entender, porque às vezes as pessoas, os irmãos entram numa seara tão grande de dificuldade, colocam dificuldade, achando que Deus está requerendo sobre o valor bruto. Não é, meus irmãos, é sobre o valor líquido. É sobre aquilo que você vai usar para você, para a tua família. Amém? Nós precisamos entender claramente esse conceito. Se você tem alguma dúvida, meu querido irmão, entre em contato. Nós vamos conversar, amém? Eu explico para você de uma maneira melhor. Amém? Vamos lá, queridos. Vamos para Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21. O Senhor Jesus aqui, vendo a oferta de uma viúva. E é importante nós entendermos o que o Senhor Jesus traz. Ele diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram o que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, esta viúva, ela oferta o que ela tinha. Muitas vezes nós ofertamos a Deus o resto, aquilo que sobra. Mas nós precisamos entender os princípios de Deus na oferta. Quando você oferta, meu irmão, na igreja, você está ofertando a Deus. Não importa, meu irmão, e não cabe a mim e a você
o que estão fazendo com o dízimo. E volto a dizer, certo momento da minha vida eu tinha essa dificuldade. Por quê? Porque eu vim de uma igreja que se envolveu no escândalo financeiro nacional. E aquilo gerou em mim uma dificuldade muito grande. Porque era o meu dízimo que, afinal de contas, estava sendo usado para fins, até mesmo ilícitos. Mas, meus amados irmãos, a partir do momento que você entrega, você está entregando a Deus. O que eles estão fazendo, eles vão prestar contas. Eles vão prestar contas a Deus do que estão fazendo com o dízimo que você devolveu para Deus e a oferta que você entregou para Deus. Haverá prestação de contas, a conta chega. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que você oferta a Deus e você esquece. A palavra mesmo diz, o que tua mão direita deu, que a esquerda não veja. Você entregou para o Senhor? Amém. Não queira saber o que está sendo feito. Não queira saber. E eles vão prestar contas. O tesoureiro vai prestar contas, o pastor local vai prestar contas, o pastor regional vai prestar contas, não importa. Alguém vai prestar contas. Se alguma coisa está sendo feita fora da direção de Deus, vai ter a prestação de contas. Não se preocupe com isso. Não deve ser a nossa preocupação. Quem deve se preocupar com isso são as pessoas que têm a gestão na igreja sobre o dízimo e a oferta. Eles vão prestar contas sobre isso, mas você não se preocupe, amém? Isso é muito importante. E Jesus dizendo aqui que aquela viúva ela deu mais que aqueles outros. Isso é muito importante, esse conceito. Amém? Muito importante. Vamos lá, queridos. Vai anotando, meu irmão, vai anotando, porque tem muita coisa pela frente. Atos 20, 35. Meus irmãos, aqui está um conceito poderosíssimo, que eu gostaria que todos os irmãos da igreja entendessem em todos os aspectos. Atos 20, versículo 35. Como eu gostaria, meus irmãos, que as pessoas entendessem isso aqui. Vejam só. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Meus irmãos, que conceito lindo da parte do Senhor para nós. Deve ser gerado na nossa vida maior alegria em dar do que em receber. Isso é poderoso. A oportunidade, meu amado irmão, que você tem de dar um presente a alguém, a oportunidade que você tem de ajudar na igreja, a oportunidade que você tem de ofertar com o valor monetário, mas a maior alegria em dar do que em receber. Ajudar na igreja, ser voluntário para as funções na igreja, isso é poderoso. A maior alegria, a maior felicidade em dar do que em receber. Como eu gostaria, meus irmãos, que todos entendessem este princípio da palavra de Deus. Como eu gostaria. Hoje nós encontramos dificuldades nisso. Como nós encontramos dificuldade? Meus irmãos, como é poderoso você passar, por exemplo, você chega no pátio da igreja e você encontra ali um lixo, um papel de bala no chão, alguma coisa, você pega e coloca no lixo sem ninguém saber. Maior alegria em pegar isso e colocar no lixo do que permitir que alguém faça por você. Faça você. Ah, mas na igreja tem irmãos que fazem, mas faça você. A palavra do Senhor diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este peca. Então fazer e sem esperar receber. Meus irmãos, nunca faça nada esperando algo em troca. Faça porque é a obrigação de fazer, mas faça como sendo ao Senhor. Amém? Que conselho poderoso da palavra de Deus para mim e para você. Vamos avançando. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7, a palavra do Senhor nos diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Já pensou nesse conceito aqui, meu irmão? Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não é aquilo que alguém está pedindo. É o que o Espírito Santo colocou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Meu irmão, nunca dê nada na igreja. Porque eu sou obrigado. Não faça isso. Não faça isso. Eu preciso dar porque o pastor falou. Não faça isso. O que a palavra do Senhor diz? Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Então a questão da oferta é uma questão de alegria no teu coração. Irmãos, ter alegria, porque esse recurso, ele ajuda a manter a igreja. O dízimo e oferta ajuda a manter a igreja. Você não gosta da igreja limpa? Pois é, alguém limpa. Existem produtos que são usados para limpar a igreja. Você não gosta de uma água gelada? Você não gosta de um ar-condicionado? Você não gosta de chegar no banheiro limpinho, com água, com papel? Você não gosta disso? Pois é. Como é que se consegue isso? Meus irmãos, Deus não manda um anjo trazer um pote de ouro, entregar no pastor. Pastor, eu trouxe aqui um cofre de moedas de ouro para você sustentar a igreja. Não. Deus abençoa as nossas vidas para que nós possamos ajudar. Você não gosta de chegar no estacionamento e ter um lugar para estacionar teu carro? É feita manutenção. O corte da grama, precisa de combustível, precisa de manutenção das máquinas. Meus irmãos, e o que diz a palavra? Que Deus ama quem dá com alegria, porque é para o Senhor. Você não gosta de um banco confortável? De onde vem isso? Então nós precisamos pensar, meus amados irmãos, precisamos entender. Amém? Precisamos entender. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Romanos 12. Aqui, meus irmãos, um conceito maravilhoso sobre a nossa instrumentalidade. Qual é a tua instrumentalidade na presença de Deus? Qual é a tua instrumentalidade? Eu quero que você pense aqui o que a palavra do Senhor diz. Romanos 12, versículos 6 a 8 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E veja agora, meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre dízimos e ofertas. O que diz a palavra? Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Meu querido irmão, qual é a instrumentalidade que Deus deu para você na igreja? Qual é o dom que você recebeu do Senhor? Qual é a dádiva que você recebeu do Senhor? E voltando aqui o que a palavra do Senhor diz. Se é contribuir, que contribua generosamente. Às vezes, sabe, irmãos, eu já ouvi, mas fui eu que construí esse patrimônio. Meu irmão, foi Deus que abençoou a tua vida. Mas fui eu que levantava de madrugada. Você levantou madrugada porque Deus te deu saúde para você levantar de madrugada. Mas fui eu que fiz uma faculdade, duas. Você fez porque Deus te deu condições para fazer. Meus irmãos, não foi você, meu irmão. Não foi a força do teu braço. Foi Deus que abençoou você. E o que você está fazendo com o que Deus te deu? Você sabia, meu irmão, que existem missionários ao redor do mundo pregando a palavra de Deus, estão passando necessidade? Ajude. Ajude para que recursos possam chegar aos nossos irmãos. Talvez aí na sua cidade, irmãos, foram afetados por calamidades, por chuvas, por secas, por outras razões. Ajude.
Ajude pessoas. Meus irmãos, nós precisamos entender que os recursos que nós temos, ou nós ganhamos, sabia, meu irmão, que nós vamos prestar contas desses recursos a Deus? Os recursos não são nossos. Foi o Senhor que nos emprestou. Então, se não é nosso, foi o Senhor que nos emprestou, de que forma nós estamos administrando esses recursos que são de Deus na nossa vida? O que eu estou fazendo com esses recursos? Então, meu amado irmão, se tudo é de Deus, eu vou um dia prestar contas. E o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando irmãos? Eu estou contribuindo para melhorar o local da minha igreja? Eu estou investindo em tantas coisas? Nós precisamos entender, meus amados irmãos, o que eu estou fazendo com os recursos de Deus na minha vida. E a Bíblia diz aqui que aquilo que Deus te deu, faça da melhor maneira possível. Mas a palavra diz, se é contribuir, que contribua generosamente, meu irmão. Abra a mão para as coisas de Deus. Abra a mão para as coisas de Deus. Não quer dizer, meu amado irmão, que você deve, de uma maneira irresponsável, deixar, por exemplo, a família passar necessidade e entregar os recursos para a igreja. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Seja fiel naquilo que Deus disse para ser fiel, tão somente. Seja fiel. Meu irmão, seja fiel a Deus, não ao pastor, não à igreja, a Deus, amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Eu quero trazer agora, entrar num ponto muito importante. Muito importante. E antes de entrar nesse ponto, eu já quero dizer para você, meu amado irmão, eu não estou falando de prosperidade, do evangelho da prosperidade. Eu não estou falando do evangelho da prosperidade. Existe um evangelho que diz que se você der tanto, você vai receber tanto, que Deus é obrigado a te dar de volta. Não é isso. Amém? Eu já vou dizer que não é isso, para que o teu coração esteja em paz. Amém, meu irmão? Que o teu coração esteja em paz. Mas eu quero trazer para você aqui, nesta hora, um entendimento do que diz a Bíblia a respeito da lei da semeadura. É muito importante nós entendermos, a Bíblia fala sobre uma lei, a lei da semeadura. A Bíblia diz, meu amado irmão, que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Eu vou usar uma frase aqui do Bispo Maurício. O Bispo Maurício diz, se você plantar cebola, você não vai colher maçã. Você vai colher cebola e chorando. Se você encher a tua lavoura de tiririca, você vai colher tiririca. Se você encher a lavoura de erva daninha, você vai colher erva daninha. Então, há uma semeadura de Deus. Há uma lei da semeadura. Essa lei da semeadura diz que aquilo que você plantar, você vai colher. E vamos entender, dentro desse assunto que nós estamos ministrando, que a palavra de Deus diz. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos está em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, versículos 6 a 8. 2 Coríntios 9, versículo 6, que diz: lembrem-se, aquele que semeia no pouco, também pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem. Veja só, transbordem. Transbordar é o quê? É passar o limite, ou seja, tem muito a mais a receber. Vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Poderoso. É poderoso a lei da semeadura. A lei da semeadura, a Bíblia diz aqui no versículo 6, você semeia pouco, vai colher pouco.
semeia muito, vai colher muito. Meus irmãos, o melhor investimento que nós temos é no Senhor. O melhor investimento. Mas volto a dizer algo, meu irmão. Não queira contribuir, ofertar, numa obrigação que Deus precisa devolver para você. Amém? Não faça isso. Dê com alegria, como nós lemos no versículo anterior. Dê com alegria. O que tua mão direita vê, o que a esquerda não veja. O que a esquerda dê, o que a direita não veja. Mas dê com alegria para o Senhor. Você está dando para Deus, para o Senhor. Não é para o homem, é para o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, isso vai passar o limite. Você tem aqui, por exemplo, um copo. Isso vai passar por cima. Há um limite aqui. Mas o transbordar é passar por cima. Porque é a resposta de Deus. Meus irmãos, eu quero trazer aqui um exemplo prático do que aconteceu com um servo de Deus. Isso é muito poderoso. Um servo de Deus, um determinado local, uma igreja estava se preparando para... A igreja estava ali tendo os cultos num imóvel alugado e chegou uma oportunidade de adquirir um bem próprio da igreja. E, meus irmãos, a igreja não tinha estrutura financeira para isso. Porém, a oportunidade era muito boa. Um ponto bom, o local bem estruturado. Era necessário fazer reformas, claro, mas era uma direção de Deus naquele lugar. E o responsável, o pastor responsável passa para os irmãos, só tem um jeito de nós adquirirmos aqui. Se houver no coração dos irmãos o desejo em contribuir. Meus irmãos, foi maravilhoso aquele mover de Deus, os irmãos se movendo, buscando os recursos. E eu quero trazer aqui particularmente a respeito de um pastor, servo de Deus. Meus amados irmãos, ele é fiel no dízimo, nas ofertas ali. E esse pastor, ele tinha uma pequena reserva por causa do trabalho dele. E meus amados irmãos, aquele pastor, ele saiu do seu local de trabalho, ele tinha então todos os direitos, salvo engano, na época isso era em torno de 30 mil reais. Os direitos, fundo de garantia. E ele orou a Deus e disse, Senhor, é para a tua obra. É para a tua obra. Eu estou entregando para o Senhor. Eu estou entregando para Deus. Eu não estou entregando para o pastor responsável da igreja. Eu estou entregando para o Senhor. Devolvendo como uma oferta a Deus. Eu estou entregando para Deus. Em torno de 30 mil reais. Irmãos, eu não lembro do valor exato. Em torno de 30 mil reais. Mas agora, meus amados irmãos, ele entrega sem esperar receber de volta. Porque é isso que a palavra do Senhor nos orienta. É você entregar sem esperar receber de volta. Passado alguns meses, meus amados irmãos, do meio da família deste pastor, houve um benefício familiar que não estava previsto. Aquele pastor que entregou 30 mil para a obra de Deus, recebeu ali do meio da família 50 mil reais. Meus irmãos, Deus não tem a obrigação de nos devolver. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Ele faz. Ele faz quando você dá com alegria. Ele faz. Davi, ele diz, jamais vi o justo desamparado a mendigar o pão. E nós vamos ler um texto daqui a pouco, meus amados irmãos, que o céu se abre verdadeiramente, o céu se abre para aquele que é fiel. Eu estou trazendo esse exemplo aqui, meus irmãos, porque é lindo de nós verificarmos o agir de Deus. Deus abençoou a família desse pastor, que eram agricultores. Houve uma provisão de recursos no meio da família, de uma produção agrícola que não estava previsto, digamos assim, de tanto que produziu. Olha só, meus irmãos. E o testemunho do pai desse pastor dizendo
dizendo assim: meu filho, eu não sei o que aconteceu, mas parece que as nuvens passaram por aqui e fez chover sobre a nossa lavoura. Então, meu irmão, esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que é fiel, que cuida de nós. Será que não vale a pena nós sermos fiéis a Deus nesse quesito que nós estamos tratando aqui? Não vale a pena? Mas não com o propósito de você enriquecer, de você receber de volta, não, meu irmão. Mas o Deus a quem servimos, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele dá. Pelo amor que Ele tem por você, quando você dá com alegria. Não dê por obrigação, tá, meu irmão? Não dê por obrigação. Se você está dando porque o pastor está pedindo, é inútil. Meu irmão, não dê. Mas dê para agradar a Deus com alegria no coração. Amém? Irmãos, lei da semeadura. Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8 nos diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Lei da semeadura. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. É a lei da semeadura, amém? Estamos tratando aqui sobre lei da semeadura. Aquilo que você faz, você recebe. Você julga o irmão e você será julgado. Você abençoa, será abençoado. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura de Deus. Mas vamos lá, queridos. Eu quero entrar aqui, meus irmãos, numa das passagens mais faladas a respeito de dízimo, que está em Malaquias. Está em Malaquias. Malaquias 3,10 nos diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Palavra do Senhor dizendo aqui: tragam o dízimo para que haja um sustento na minha obra, na minha casa, no meu templo. Irmãos, como é que nós vamos enviar missionários para o Brasil, para o exterior? Através da tua fidelidade. Os irmãos lá precisam de alimentação, precisam de vestes. Irmãos sendo perseguidos, missionários sendo mortos, mas eles querem lá estar no campo missionário. Irmãos, isso é uma obrigação nossa, minha e tua, através do ID do Senhor. Nós vamos falar em outro momento só sobre o ID. A igreja não entendeu ainda o que é o ID do Senhor. Nós precisamos entender o ID do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui: tragam. É Deus dizendo: tragam. Tragam. Mas veja agora, meus irmãos. Olha o que o Senhor diz aqui: ponham-me à prova. Confesso para os irmãos que eu olho para esta passagem, Deus dizendo aqui, irmãos, é muito forte. O Senhor dizendo: ponham-me à prova. Será que, meu irmão, você ainda precisa colocar Deus à prova? Será que já não é suficiente a morte de Jesus na cruz, a entrega de Jesus na cruz, mostrando o amor que Ele tem pela tua vida? Será que já não é suficiente a provisão que você tem? Será que já não é suficiente a família que você tem? Será que já não é suficiente o alimento que você tem? Mas Deus ainda diz: provem-me, ponham-me à prova. Ponham-me à prova. E olha o que o Senhor diz. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha a promessa de Deus. E vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Meu querido irmão, se você entender nesta mensagem, só isto aqui já é o suficiente. Se você entender o conceito disso aqui, de tudo que nós estamos falando, meu irmão, é o suficiente para a tua vida. Olha, eu vou repetir o que Deus está dizendo aqui. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Como é poderoso o que Deus está trazendo aqui. Que passagem gloriosa, que passagem profunda.
O Senhor dizendo, meus amados irmãos, que haverá um resultado da tua fidelidade. Haverá um resultado da tua fidelidade. Meus irmãos, eu quero citar um outro testemunho para você, meu irmão. A respeito de um outro pastor, um outro irmão. Meus irmãos, ele sempre foi fiel no dízimo e oferta a Deus. Ele não tinha condições de dar para o seu filho um colégio particular ou uma faculdade particular. Ele não tinha essa condição. Mas olha o que Deus fez. O filho dele, durante toda a vida, estudou em colégio público. Todo o tempo. Este filho nunca fez um curso particular para uma faculdade federal. Mas este filho deste servo, filho de pastor, passou em 3 faculdades federais. Em 3. Quem abençoou? Foi o Senhor que abençoou. Meus irmãos, às vezes as pessoas ficam olhando. Mas no que Deus tem me abençoado? Meus irmãos, Deus abençoa de diversas maneiras. Deus abençoa de diversas maneiras. Não queira impor a Deus o que Ele deve fazer. Não coloque Deus numa caixinha. Não limite a operação de Deus na tua vida. Ele é Deus, Ele abençoa. Você precisa entender isso, que Ele abençoa. Nós temos aqui a palavra dEle, meus irmãos, não volta vazia. E Deus não é mentiroso. Ele não mente. Deus não mente. Mas aqui nós temos uma semeadura de Deus. Mas não é com propósito, meu irmão, você não pode colocar, olha, eu vou dar aqui, Deus é obrigado a me devolver tantas vezes mais. Meu irmão, não está nisso, você não pode ter esse pensamento. Você precisa entender que nós precisamos ser fiéis a Deus. Ele vai abençoar, a palavra diz isso. A palavra diz isso. Mas nós precisamos exercer a fidelidade para com Deus. Mas é uma lei da semeadura. Deus abençoa em saúde, Deus abençoa em outras prosperidades, Deus abençoa, amém? Em nome de Jesus. Vamos avançando aqui, meus irmãos. Vamos para Provérbios. Depois nós vamos ainda falar muito em Provérbios, mas Provérbios 3, versículos 9 e 10. Algo poderosíssimo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Mas pastor, eu não planto. Meu irmão, precisamos entender que naquele tempo era basicamente área rural. Mas hoje você colhe, você está plantando e você está colhendo através do salário. Você trabalha numa empresa, numa indústria ou de uma maneira particular, você está colhendo algo. Olha só, honre o Senhor. Honre o Senhor, meu amado irmão. Eu quero, antes de continuar aqui, eu quero trazer algo aqui que o Senhor me faz lembrar agora. Dê a Deus o dízimo e a primícia do teu tempo. Comece o dia, a primícia do teu tempo, primeiro para Deus. Em oração, leitura da palavra. Primeiro para o Senhor. Depois faça as outras coisas. Depois você toma café, depois você vai para o teu trabalho. Mas dê ao Senhor também diariamente o dízimo do teu tempo. Deus nos deu 24 horas. Será que eu não posso devolver a Deus, entregar para Deus o dízimo desse tempo? Em oração, em leitura da palavra, em meditação, em culto. Faça. Dê o dízimo do tempo a Deus. Amém? Continuando aqui. Vou ler novamente. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Veja agora. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meus irmãos, olha o que Deus está dizendo aqui.
os seus celeiros ficarão cheios. No sentido espiritual, vi aqui, fala da alegria do Espírito Santo. Não é promessa de Deus? Sim, Deus está prometendo aqui. É promessa de Deus. Mas ele diz, primeiro honre ao Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos. A primícia do fruto, a primícia, o primeiro, meus amados irmãos, quando você recebe o teu salário, eu vou dizer para você primeiro, você separa a parte para Deus. Você está devolvendo, então a primícia. Dízimo e primícia andam juntos. Para Deus. Meus irmãos, não sou eu que estou dizendo. Querido, volta a dizer o que falei lá no início da transmissão. Se eu estou falando algo de mim, você pode me condenar. Você pode me xingar. Você pode não concordar. Amém? É o Milton falando. Mas se a palavra do Senhor está dizendo, opa, acende um sinalzinho na tua vida. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se a palavra falando, meu irmão, fica alerta e corrija a tua vida, amém? Se sou eu, você me condena, você me corrige. Mas se a palavra falando, muito cuidado. Aí você está julgando a palavra e não julgue a palavra, meu irmão. Obedeça a palavra. Coloque a palavra de Deus em prática. Seja um crente prático da palavra, não um crente teórico, crente prático. Amém? Em nome de Jesus. Vamos avançando aqui, meus irmãos. Temos ainda muito a falar. E já estamos aqui passando de 50 minutos de transmissão. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. Paulo incentivando os irmãos na contribuição. Oferta. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Irmãos, percebam o testemunho dessa igreja. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Meus irmãos, como é glorioso o que os irmãos fizeram em ajudar uma outra igreja que estava passando por uma situação muito difícil. A Bíblia diz que eles deram por iniciativa própria e eles nos suplicaram, diz a palavra, do privilégio de participar da assistência dos santos. Isso aqui, meus irmãos, está em comunhão com aquele versículo, há mais alegria em dar do que em receber. E meus irmãos, os irmãos se mobilizaram sem Paulo precisar pedir. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós encontramos nas igrejas os líderes suplicando, meus irmãos, precisamos ajudar, irmãos, precisamos fazer isso, irmãos, precisamos fazer aquilo. O líder suplica, suplica, suplica e não tem retorno. Meus irmãos, os recursos na igreja, na casa do Senhor, deveriam ser de forma abundante. Deveriam ser de forma abundante. E muitas vezes os líderes precisam suplicar, precisam pedir, porque os irmãos estão sendo infiéis no dízimo e nas ofertas. Meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Eu estou falando de mim, não estou falando aqui daquilo que as igrejas têm como já usam há muito tempo nas suas igrejas, como um costume, como um ritual de parte do culto. Eu vou falar algo que eu acho. E quando eu estava com uma igreja em Novo Hamburgo, nós fazíamos. Meus irmãos, os irmãos ali em Novo Hamburgo, eles tinham plena consciência e colocavam em prática os dízimos e as ofertas de tal modo que
nós não tínhamos dízimo e a ministração, aquele momento, no meio do culto. Havia um gasofilácio colocado na entrada da igreja, próximo à porta, onde os irmãos no secreto iam lá e depositavam seu dízimo e suas ofertas. E eu dou testemunho aos irmãos, havia em abundância. Havia em abundância. Porque os irmãos faziam para o Senhor e não para a igreja local. Sabe, queridos, nós não precisávamos ter um momento no meio do culto se todos os irmãos fossem fiéis. Meu irmão, seja fiel. Eu digo para você, seja fiel. Você não está dando a homens. Mas não faça com a intenção de mostrar para os outros que você está dando. É melhor não dar então. Amém? Mas vejam só, meus irmãos, Paulo incentivando os irmãos, isso gerou nos irmãos uma alegria tão grande, a alegria de poder ajudar, a alegria de poder contribuir. Mas pastor, eu não recebo salário, eu não tenho condições. Meu irmão, oferte o teu trabalho para a igreja. Tem banheiro para limpar, tem grama para cortar, tem pano no chão para passar, tem banco para limpar. Tem tantas coisas que você pode fazer. Mas não fique de braços cruzados, achando que com isso você será abençoado, meu irmão. Não. Não é o que a Bíblia diz, não é o que estou trazendo aqui. Estou trazendo a palavra de Deus e a Bíblia diz que há uma necessidade de nós nos movermos. Ou será que nós vamos ficar deitados no próximo do tanque esperando o anjo descer e movimentar as águas? Meus irmãos, o dono do tanque está ali, que é Jesus. Jesus diz para ele, levanta e anda. Levanta e anda. Só que muitas vezes, meus amados irmãos, nós olhamos para nós. O vitimismo. Coitado, não tem ninguém que me ajude a colocar ali. Eu sou um aleijado, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, movimente. Levante e ande. Levante e ande. Para com isso. O Senhor te deu condições. Meu amado irmão, eu assisti uma pregação de um pastor numa cadeira de rodas, lá na Vila 7, em Santa Rosa. Ele ia com aquela cadeira de roda para lá e para cá, ministrando a palavra do Senhor. Ele não se colocou numa posição de coitadinho, de vitimismo, o que eu vou fazer? Não, o que Deus deu para ele colocou em prática. E ele disse, ele deu testemunho, olha, o Senhor é poderoso para me fazer levantar dessa cadeira de roda, mas eu sei de uma coisa, no céu eu vou caminhar. No céu eu vou caminhar. Glória a Deus, a esperança dele. Mas muitas vezes nós olhamos para nós, coitadinho de mim, coitadinho. Para com desse negócio de vitimismo, meu irmão. Precisamos parar com isso, amém? Em nome de Jesus. Mas, queridos, vamos avançar aqui. Vamos verificar o que a palavra do Senhor diz. Ainda em 2 Coríntios 8, agora versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destacam-se também neste privilégio de contribuir. Irmãos, que igreja gloriosa era esta que Paulo estava falando aqui nesta palavra? Que eles se destacavam no amor, na palavra, na oração e tudo, mas também no contribuir. Isso é glorioso demais. Vamos avançando aqui, versículo 10. Paulo trazendo aqui um conselho, esse conselho vale para nós. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Que igreja gloriosa! Eles contribuíram, mas foram eles que deram a iniciativa veio deles. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la
seja igualada pelo zelo em contribuí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Sabe, meus irmãos, às vezes o pastor, por uma orientação do Senhor, traz um projeto para a igreja local. Aí existe aquela euforia, aquela alegria inicial, vamos fazer, sim, vamos. Aí os irmãos começam a se movimentar, existe o recurso inicial. Mas a palavra do Senhor diz, agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, ou seja, a obra precisa ser concluída. Então, que haja esse mesmo zelo, essa mesma alegria na conclusão. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, senão de acordo com o que não tem. Olha que a palavra do Senhor diz. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável. E eu pergunto, meu irmão, há prontidão na tua vida? Que conselho poderoso da palavra, há prontidão na tua vida? Para ajudar, irmãos, há prontidão? Daí o que diz a palavra? Se há prontidão, é aceitável. O Senhor aceita a tua prontidão. Mas nada faça por obrigação, mas por prontidão, por entrega, por iniciativa. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de fato ajudar quem precisa ser ajudado, irmãos. A oferta na igreja é destinado. Sabe, meus irmãos, nós precisamos realmente colocar em prática essas coisas, amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui, meus irmãos, vamos continuar aqui. Há muito ainda para nós passarmos. A palavra do Senhor nos traz algo muito poderoso. Algo muito poderoso. Provérbios 22, 6. E às vezes nós passamos desapercebidos isso pelas nossas crianças. Vejam só o que diz, meus amados irmãos. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Em outra versão diz, ensina a criança o caminho que deve seguir e depois ela não vai se desviar desse caminho. Meus irmãos, você precisa ensinar a criança desde pequena na questão do dízimo e na oferta, sabia? Você precisa ensinar. Se a tua criança, o teu filho, se você dá para o teu filho a mesada, ou você vai começar a entregar a mesada para ele, ensine para ele, meu irmão, ensine para ele o conceito do dízimo e da oferta. Ensine para ele, para que ele devolva ao Senhor o que é devido ao Senhor. Ensine para ele. Às vezes nós falamos o seguinte: meu filho, é teu pai que está dando para você. Não é você que está dando, é o Senhor que está dando para ele através da tua vida. Mas ensine a criança que ela está recebendo uma mesada e que ela tem obrigações de fidelidade para com Deus. Meu irmão, ensine desde criança, desde pequenininho. Se ela crescer depois, você não vai conseguir colocar isso na cabeça dela. Mas ensine desde pequena, quando ela começar a receber. Quando você entregar um valor, uma mesada, meu irmão, que seja... A questão não é o valor em si, a questão é a fidelidade. Mesmo que você entregue, por exemplo, 10 reais, diga para ela: olha, meu filho, você tem obrigação de fidelidade para com Deus do dízimo desse valor. Ensine também a questão da oferta. Explica o que é a oferta, para que serve a oferta, para ajudar pessoas, ajudar missionários, ajudar a igreja na manutenção. Ensine, tem tantas coisas para fazer. Ensine. A Bíblia diz, meus amados irmãos, instrua a criança. É nossa obrigação como pais ensinar. E eu vou entrar aqui num ponto mais profundo que eu considero mais importante da Bíblia, no ensino dos pais aos filhos. E isso está, meus amados irmãos, em Deuteronômio. É tão poderoso esse ensino que ele é conhecido como Shema Israel. Ouça Israel. Ouça Israel.
É tão poderoso esse ensino, meus amados irmãos, que os judeus, eles têm nas suas casas um item, digamos assim, eu não sei agora trazer o nome correto, mas o nome é mezuzá. Meus amados irmãos, eu vou ver se eu consigo trazer isso para os amados uma explicação melhor. Mas a mezuzá é um pequeno rolo, um pergaminhozinho, que fica numa caixinha da Torá, onde tem esses versículos que nós vamos ler agora. E é tão poderoso que os judeus eles colocam isso na porta, na lateral da porta, para que quando eles entrem, eles consigam visualizar, para nunca esquecer que ali dentro está a palavra de Deus. É muito poderoso. E isso se chama mezuzá. Só que aqui que nós vamos ler agora está em Deuteronômio, versículo 4 até o versículo 9. Porque eles cumprem o que está aqui. Eles cumprem o que está aqui. E isso também é conhecido como Shema Israel. Shema. É poderoso. Ouça Israel. Então, versículo 4 em diante diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordenam estejam em teu coração. É a palavra de Deus sendo aplicada na tua vida. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno, meu irmão, talvez você está ouvindo este assunto hoje pela primeira vez. E o que Deus está dizendo é que todas estas palavras que hoje lhes ordenam estejam em teu coração. Então você está ouvindo a palavra do Senhor, que elas estejam em teu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência aos filhos. Meus irmãos, alguém pode perguntar, pastor, com que idade eu devo começar a ensinar os meus filhos a palavra de Deus? Eu digo para você, meu irmão, ainda no ventre materno. Você sabia que os ouvidos é o primeiro órgão do corpo a ser formado na criança, enquanto está no ventre materno? É o primeiro. Irmãos, eu não sei dizer agora, é uma questão de pesquisa rápida aqui, mas em algumas semanas a criança já ouve perfeitamente no ventre materno. Então aquilo que a mãe fala, ela ouve, e aquilo que o pai fala, ela ouve. Então já vai ensinando aos filhos ainda no ventre materno, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A palavra do Senhor diz que nenhuma palavra ela volta vazia. Aquilo já vai entrando, meus amados irmãos, na mentezinha dela, ali no ventre materno, isso é poderoso. Mas a palavra de Deus diz, ensine-as com persistência aos seus filhos. E olha agora, que a palavra diz, converse sobre ela, sobre a palavra, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Uma poderosa orientação aos pais, dizendo que em todo tempo e em toda oportunidade, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. A palavra diz, converse quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mas hoje nós estamos vendo, meus irmãos, que os pais não estão dando atenção aos filhos. É mais fácil entregar um celular aos filhos do que conversar, não é verdade? Mas eu vou dizer para você, meu irmão, a conta ela chega. Se você não está obedecendo o que a palavra do Senhor está dizendo, a conta vai chegar. Muitas vezes de forma dolorosa, mas a conta vai chegar. Um dia também, se Deus assim o permitir, eu quero falar com você a respeito do celular aos filhos pequenos.
Você não faz ideia, meu irmão, o veneno que você está entregando ao teu filho. Nós vamos conversar, amém? Segundo a palavra de Deus. Mas o que diz a palavra? E olha só o que diz agora. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Os judeus têm isso até hoje. Filactérios. Filactérios colocam na testa, amarram nas mãos a palavra de Deus. Mas também no versículo 9, que eu falei antes sobre colocar nas portas, diz assim, nos batentes das portas. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, ou seja, para que eles possam em todo tempo olhar. Vejam só, meus irmãos, nós estamos falando aqui a respeito de dízimo e oferta, e nós estamos falando aqui que a nossa obrigação é ensinar os nossos filhos a respeito de todos os preceitos, e a respeito deste aqui também, nós devemos ensinar os nossos filhos, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos entrar em diversos versículos aqui agora em Provérbios. Eu não sei, eu pretendo terminar até 1h30. Vamos verificar se nós conseguimos? Nós vamos trazer esses versículos e você analise. Amém? Você analise. Mas anote os versículos para que você possa, em tempo oportuno, vai lá na palavra e você possa olhar a palavra, mastigar a palavra, meditar na palavra, entender o que a palavra está dizendo. Provérbios 11, primeira passagem. Vamos lá. Provérbios 11, versículos 24 e 25. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar sua riqueza. Meu irmão, preste atenção nesse versículo. Se você tem alguma dúvida se você deve ou não contribuir, leia esse versículo. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Uau! Uau, meus irmãos, que versículo! Que versículo poderoso! Que exortação poderosa de Deus! Versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É a lei da semeadura de Deus. É a lei da semeadura. Mas entenda o que diz a palavra de Deus. Amém, querido? Provérbios 19, versículo 17. Provérbios 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Aleluia! Provérbios 22, versículo 9. 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Vai gravando aí, meu irmão, vai anotando. Provérbios 28, 27. 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Irmão, isso aqui é uma promessa de Deus. Mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Quem dá aos pobres não passará necessidade, uma promessa de Deus. Mas quem fecha os olhos, sabe, irmão, fazendo vista grossa? Às vezes você vê alguém, um morador de rua, e você tem condições, às vezes você não tem. Meu irmão, eu não digo para você dar dinheiro, mas compra um lanche, compra um café, compra um pão, compra algo para ele comer. Amém? Mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá maldições. Fazer vista grossa, fazer aquilo que, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, eles fizeram conta que não estavam vendo, passaram para o outro lado. O que diz a palavra? Sofrerá muitas maldições. Amém? Então é um versículo poderoso também. Provérbios 31, 20. 31, 20. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. A palavra do Senhor dizendo, ajude. É para nós ajudarmos, amém? Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui, Provérbios 21 ainda. Versículo 13. 21, versículo 13 nos diz. Ah, meus irmãos.
Ah, meus irmãos, confesso aos irmãos aqui que este versículo um dia mexeu muito comigo. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. De quem? De Deus. Meu irmão, a lei da semeadura. Se você fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Você entendeu aqui, meu irmão? Se alguém pede ajuda para você e você não ajuda, a sua oração será interrompida. Você não terá resposta de Deus. Meus irmãos, é muito poderoso o que nós estamos tratando aqui, meu irmão. É muito ensino da parte do Senhor, muita coisa Deus falando conosco. E nós estamos errando em muita coisa porque nós achamos, nós interpretamos, porque nós damos ouvidos a outras vozes. Eva, quando deu ouvidos a outra voz, que é a voz da serpente, caiu no pecado. E a maldição chega aos nossos dias. Meu querido irmão, não lance maldições sobre a tua vida. Obedeça a palavra do Senhor, coloque em prática a palavra do Senhor, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus, amém? Vamos lá, Provérbios ainda 21, 26. Provérbios 21, 26 nos diz: o dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. É a promessa de Deus. Mas a palavra do Senhor, vou ler um versículo anterior, amém? Para nós entendermos melhor o contexto. Então, 21, 25 diz: o preguiçoso morre de tanto desejar, e de nunca pôs as mãos no trabalho. É o preguiçoso. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Meus irmãos, nós precisamos ajudar, repartir. Repartir, reparta com quem precisa. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Faça isso. Se você tem na tua casa, meu irmão, algo que você não usa mais, doe. Meus irmãos, às vezes nós somos acumuladores. Acumulamos tantas coisas, tantos bens que nós não usamos. Meu irmão, se você não usa, dê a alguém. Alguém que precise. Não dê para que o outro venda, dê para que ele possa usar. Às vezes você tem um monte de alimentos na tua casa e ajude quem precisa. Às vezes você tem um móvel dentro da casa, uma cadeira ou algo, dê para quem precisa. Faça isso, meu irmão. Faça isso. É a lei da semeadura de Deus. Amém? Meus irmãos, já caminhando aqui para o encerramento. Estamos quase 1h30 de transmissão, mas glória a Deus, esse assunto ele precisa ser falado, porque o Senhor, meus irmãos, começou a falar na madrugada, concluiu hoje pela manhã, era 7 horas da manhã, nós estávamos tratando desse assunto, trabalhando na palavra de Deus, é muito poderoso, e o Senhor quer falar com alguém pelo menos, se não é só comigo, mas com você também, amém? Então, abra os ouvidos para que Deus possa concluir o que Ele quer falar. Eu quero entrar agora, meus irmãos, de nós entendermos que nada do que você tem é teu. Ah, mas pastor, eu trabalhei. Foi Deus que te deu. Como eu não sei. Ele te deu saúde, Ele te deu condições, Ele permitiu que você ficasse acordado estudando. Nunca foi sorte, meu irmão. Nunca foi sorte. E essa habilidade que você tem de negócios, foi Deus que te deu. Tem irmãos que não têm habilidade. Tem irmãos, por exemplo, que não têm nem a mínima condição, até mesmo de realizar qualquer tipo de trabalho, pelas suas limitações físicas, e Deus te deu condições, meu irmão. Te deu inteligência, te deu condições, então tudo é do Senhor. Nem a vida que você tem é tua, é dele. Nem a vida que nós temos, a vida que eu tenho não é minha, é dele. Essa camisa que eu estou usando, essa camiseta aqui, meu irmão, não é minha, é do Senhor. Este vaso aqui, por exemplo, é do Senhor. Tudo aqui, o que está nessa sala é do Senhor. Tudo é dele. Mas vamos entender a luz da palavra de Deus. Precisamos entender, meus irmãos, não por aquilo que eu falo, mas pela palavra. Então, Êxodo 19, versículo 5, a primeira referência. Êxodo 19, versículo 5 nos diz: agora
Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. O Senhor dizendo: a terra é minha. Amém? O Senhor dizendo: a terra é minha. Tudo é meu. Mas é glorioso quando nós encontramos Deus dizendo: vocês serão o meu tesouro pessoal. Meu irmão, você quer ser tesouro pessoal de Deus? Então você precisa ter em mente que você pertence a Ele. E o que você tem pertence a Ele. Não pertence a você. Amém? Esse é o primeiro ponto. Deuteronômio 10, 14. Deuteronômio 10, 14. Vamos lá. 10, 14. O que diz a palavra do Senhor? Ao Senhor, seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. É a Bíblia dizendo que tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Nada é meu e nada é teu. Jó 41, versículo 11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence, é Deus dizendo. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. O Senhor dizendo aqui: quem primeiro me deu alguma coisa? É Deus perguntando: por acaso alguém me deu alguma coisa primeiro? Para que eu lhe deva pagar? Alguém deu para Deus para que ele deva pagar? Tudo pertence a Ele, amém? Em nome de Jesus. Salmo 24, encerrando aqui. Salmo 24, Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra e tudo que nele vive pertence ao Senhor. Meus queridos, é importante nós entendermos a questão dos princípios da palavra de Deus. Eu sei que para alguns irmãos é muito forte isso que nós tratamos aqui. Eu sei que muitos irmãos têm dificuldade em entender a questão financeira. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que tudo que nós temos, o Senhor nos emprestou. E nós vamos dar conta disso, nós vamos prestar contas. O que eu estou fazendo com os recursos que Deus me deu? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que tudo pertence a Deus, que o Senhor nos entregou. Mas agora o que eu vou fazer? À luz da palavra de Deus, meus irmãos, eu digo para você: seja fiel a Deus no que tange ao dízimo e à oferta. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel. Sabe, meus queridos, como nós lemos na palavra do Senhor, aquele que não entrega, não devolve o dízimo a Deus, na verdade ele passa por dificuldades. Ele está decretando miséria para a sua igreja. Ele decreta miséria para a sua própria vida, decreta miséria dentro da família. Nós temos a promessa de Deus que o Senhor abre os céus. Ele abre os céus. Então, meu querido irmão, seja fiel. Seja fiel. Há muitas vozes nesta hora dizendo que o dízimo ele pertence à lei. Mas, meus irmãos, a lei está nos nossos dias. Nós vivemos debaixo da lei. Amém? Estamos debaixo da lei e da graça. A lei nunca foi abolida. Mas Jesus não falou de dízimo. Falou sim, nós lemos em Mateus 23, 23. Mas ele não falou de maneira direta. Meu irmão, por que Jesus vai falar de algo que já foi falado? Já tem todas as instruções. Por que ele vai voltar a um assunto que ele já falou na sua palavra? Mas se você ainda tem alguma dúvida, meu amado irmão, procure o seu pastor. Amém, querido? Ou você tem a liberdade de entrar em contato comigo. Não sou melhor que ninguém, meus irmãos. Eu sou aqui um servo de Deus.
eu sou o menor de todos. Estamos aqui, meus amados irmãos, com o propósito que ele cresça e eu diminua. Mas nós temos a obrigação, como servo, como pastor, a obrigação, como aquele que quer colocar a palavra de Deus em prática, quer viver pela palavra, de nós trazermos isso aos amados irmãos, e ainda mais, meus irmãos, de uma maneira tão linda, como foi nesta madrugada, que o Senhor, de madrugada, começou a ministrar. E sabe qual o ponto que o Senhor começou a ministrar? O Senhor falando comigo a respeito das consequências daqueles que não abrem a mão para as coisas do Senhor. E eu fui na palavra, comecei a meditar, comecei a verificar o que a palavra do Senhor diz, e é o que nós falamos aqui, decreto miséria, na verdade. O Senhor falou muito. Irmãos, nós teríamos muito para falar ainda, há muitas coisas ainda na palavra, mas nós vamos ficando por aqui, porque nós já estamos com 1h30 de transmissão. Meu querido, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Meu irmão, ensine o seu filho nesse assunto, ensine a sua família nesse assunto. Que você coloque em prática. Meu irmão, não roube a Deus como está em Malaquias. Meu irmão, deixa eu verificar aqui rapidamente. Deixa eu verificar aqui. Olha só, meus irmãos. Versículo 8, Malaquias 3:8. Me lembrei agora. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam como é que te roubamos? Aí o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Meus irmãos, eu não tinha separado esse versículo, o Senhor me fez lembrar dele agora. Nós lemos antes, apenas do 10 em diante, eu não tinha lembrado dessa passagem. Então, quando você não devolve a Deus, você está roubando a Deus. Me perdoe aqui, meu irmão, a sinceridade e a franqueza, mas eu preciso falar, porque eu não posso ocultar. Mas nós nos tornamos um ladrão. Nós nos tornamos um ladrão quando nós não devolvemos a Deus o que é devido a Ele. E volto a dizer, você não está entregando à igreja, a uma placa de igreja, você não está entregando ao tesoureiro, você não está entregando ao pastor, você está entregando a Deus. Eles vão prestar contas do que estão fazendo. Mas isso não está na tua mão. Isso não está na minha mão. Amém? Apesar de que muitas igrejas são muito fiéis na prestação de contas, isso é glorioso. Isso é glorioso. Eu participei há poucos dias de uma prestação de contas linda e maravilhosa, do pastor trazendo absolutamente tudo o que é feito com os recursos da igreja. Eu achei isso maravilhoso. Eu não tinha visto ainda de uma maneira tão profunda. Eu achei isso glorioso da parte do Senhor. Meus queridos, carinhoso beijo a todos. Deus abençoe. Um abraço. Estamos juntos, meus irmãos, nas coisas do reino. Nas coisas do reino nós estamos juntos. Então que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E meu amado irmão, qualquer necessidade, procure o seu pastor para tratar desse assunto. Um abraço. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus a todos.